spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me.
Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É com este espírito de alegria, de gratidão, que damos início a este culto público de adoração ao nosso Deus. De antemão, devo avisar aos irmãos que o culto desta noite foi gravado ontem, devido à impossibilidade de o transmitirmos ao vivo nesta data. Mas todas as partes do culto foram gravadas ontem à noite e os irmãos estão participando como se fosse ao vivo. Nós vamos entoar o hino de número 454 do Cantor Cristão. Este hino tem como título Vitória nas Lutas. Oremos, irmãos. Estamos diante de Ti, amado Senhor, porque o nosso coração se enche de gozo, de alegria, de paz, porque nós temos a plena convicção da Tua presença conosco e em nós, porque até aqui o Senhor nos ajudou, mesmo nas horas difíceis, nas horas amargas da vida. Nós sabemos que não estamos sozinhos, que podemos contar contigo e com a Tua poderosa ação na nossa vida. Pedimos que cada ato deste culto que a Ti prestamos neste momento toque o trono da Tua graça, e que os nossos corações se encham do Teu poder, da ação poderosa do Teu Espírito, que sejamos grandemente edificados. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Os aniversariantes das semanas que passou e desta são os seguintes irmãos. Dia 4, irmão Alcindo Antoniassi. Dia 7, o Diego Rodrigues Mineiro e Janaína Ernestino. Dia 9, a Carilene Margarete Oliveira. E no dia 12, a irmã Olga Sueli Pereira Cristianini. Nós cumprimentamos a cada um dos irmãos, dos amigos, aniversariantes e desejamos que a bênção do nosso Deus superabunde na vida de cada um dos irmãos. Também somos gratos ao Senhor porque no próximo dia 11 estarão completando mais um aniversário de casamento os irmãos Antônio Mateus,
e Laura Mateus. Eu quero desejar a este casal querido, que inclusive estará viajando neste final de semana, que o Senhor os guarde, os abençoe e conceda aos irmãos ainda muitos anos de vida juntos, e que esta união conjugal permaneça de forma a agradar profundamente ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos entoar o cântico Nada Temerei. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem.
Nós vamos ler um texto bíblico que nos servirá de base para a meditação desta noite. É um texto bastante conhecido, gosto muito deste texto, tenho pregado diversas vezes sobre ele. Quero dar uma visão um pouco diferente hoje. Na verdade, a visão não é diferente. Eu quero introduzir algumas questões sobre as quais ainda não falei, para que todos possamos entender perfeitamente bem a situação em que se encontrava o personagem principal do texto que vamos ler. No livro de 1 Reis, no capítulo 19, nós leremos os 10 primeiros versículos. Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 10. E o texto bíblico nos diz o seguinte: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles. Elias temeu e se levantou, e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? E respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E somente eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Que Deus abençoe esta porção da sua palavra no nosso coração. Nós vamos ainda entoar mais um cântico, o cântico Confiarei. Ele fala muito a respeito da confiança que nós depositamos no nosso Deus, e enquanto estivermos cantando em atitude de oração, que o irmão possa depositar aos pés de Deus todas as preocupações, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo,
Meus amados irmãos, amigos, eu quero deixar convosco hoje uma mensagem que tem como título: Cheguei ao meu limite. É exatamente isso que Elias está dizendo ao Senhor neste texto. Cheguei ao meu limite. Todos nós sabemos, certamente, que quando uma pessoa chega ao seu limite, ela diminui o rendimento, surge a exaustão emocional, a sensação de esgotamento e também de frustração. Essa pessoa que chegou ao limite, ela vai perdendo o prazer na execução do trabalho, e aí vem uma sensação de que tudo é muito complicado, e é complicado demais também continuar lutando, que isso é desgastante e que demanda uma energia muito maior do que ela possui. E foi exatamente nesse contexto que Elias pediu a sua morte, é o que nós lemos no versículo 4. Uma das versões diz mais ou menos o seguinte: olha, Senhor, eu já não aguento mais viver desta maneira, eu não sou melhor do que os meus pais, um dia eu vou morrer, e eu prefiro que este dia seja logo, seja hoje, porque eu não suporto mais viver. É exatamente isso o que nos apresenta aquela versão, e é exatamente essa ideia que Elias nos passa nestes versículos 4 e 5 do capítulo 19 de 1 Reis que lemos. Bem, Elias é um dos personagens de vida mais entusiástica, confiante e vitoriosa. Mas acontece que chegou um dia que Elias imergiu numa das maiores crises de depressão que um homem já mergulhou em toda a Escritura Sagrada. Isso nos leva a pensar que todos nós estamos sujeitos a altos e baixos, e que mesmo por mais íntimos que sejamos de Deus, porque Elias era um homem muito íntimo de Deus, perdão, irmãos, nós ainda assim, diante das provações e das grandes lutas, corremos o risco de ficar ansiosos e de entrar em depressão. Não é o ideal, mas não é impossível que aconteça. Vamos olhar vagar para os versículos 4 e 5.
E estes 2 versículos dizem o seguinte: depois de deixar o seu moço, perdão, irmãos, Elias foi sozinho para o deserto, viajando o dia inteiro, e sentou-se debaixo de uma moita de zimbro. Ali ele orou pedindo a morte. E ele disse: agora chega, cheguei ao meu limite. Foi o que ele disse ao Senhor: tire a minha vida, eu tenho de morrer algum dia, e bem pode ser agora, pois não sou melhor do que os meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. E enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Parece que não faz muito sentido essa história. Se os irmãos lerem com vagar, vão ter esta sensação. Elias fugiu da morte de Jezabel, com medo da morte, e agora ele pede a morte. Ora, se ele queria morrer, ficasse onde estava que morreria. E já que fugiu da morte, não deveria pedi-la. Acontece que Jezabel lhe enviou um recado. O nosso texto não capta a sutileza da língua hebraica. O texto é acompanhado de um gesto. Jezabel diz: amanhã me façam os deuses, passando a mão pelo pescoço. Se eu não fizer assim contigo, se amanhã eu não te matar, que esses deuses a quem eu sirvo me matem. Foram as palavras de Jezabel. Então, com medo da morte, Elias escapou, fugiu e depois pediu a Deus que o matasse. Realmente não parece ter sentido algum. Mas o que nós observamos pelo texto é que Elias está entrando em depressão, ou já está em depressão. Porque é bastante claro quando lemos, quando estudamos, quando nos aprofundamos um pouco mais na psicologia, na psicanálise e em outras áreas da psiquiatria, inclusive, que a depressão leva a pessoa a desesperar-se em relação à vida e até desejar a morte. É a depressão que leva as pessoas a entregar os pontos, muitas vezes, não necessariamente sempre, mas muitas vezes, a entregar os pontos por completo e não desejar mais nada na vida. Esta depressão de Elias, ela vem num contexto completamente equivocado. Parece que a história não bate. Porque ele acabara de enfrentar 450 profetas de Baal, esse é um nome genérico. Baal significa dono, possuidor. Ele dava o nome a mais de 70 supostos deuses entre os fenícios, também aos cartagineses e moabitas, cananeus, egípcios, e até entre os reis israelitas, como Moloque. Provavelmente, este nos dias de Elias era Melcarte. O Baal era Melcarte. Era aquele que Jezabel havia trazido para Israel. Para ela, uma divindade associada ao rito da fecundidade, com um culto oficiado por sacerdotisas prostitutas. Falei sobre isso, prostitutas cultuais. O texto nos diz que Elias desafiou os 450 profetas de Baal, mas também os 400 profetas de Azera, o que num total nos dá um número de 850 profetas. O texto bíblico nos leva a meditar, e dizem os historiadores,
que ele despejou 120 litros de água em cima do sacrifício com um animal e logo em seguida pediu que caísse fogo do céu. O fogo caiu, consumiu tudo em torno do altar, enquanto os profetas de Baal haviam ficado gritando e se retalhando com faca durante quase 6 horas. Aqueles homens ficaram pedindo para que o Deus deles mandasse fogo dos céus, mas é óbvio que não aconteceu. Elias teve uma vitória estrondosa. Logo após elas, Elias mergulha numa crise de depressão. Uma pessoa, a gente vai imaginar que depressão é desânimo, não necessariamente. Uma pessoa pode estar desanimada com o seu ambiente de trabalho, pode estar desanimada com os acontecimentos do seu casamento, o que é muito trágico, pode estar desanimada com os seus estudos, com o governo, com a economia, mas pode estar empolgada em outras áreas da vida. Agora, a depressão é uma entrega dos pontos. É a constatação de que se chegou ao limite. Não existe mais forças para lutar. A depressão é aquele estado físico, emocional, que mostra que a pessoa está desanimada em todas as áreas. Não tem vontade de se envolver em nenhuma atividade. Ela perde a fome, muitas vezes perde o sono, ou tem sono em excesso, porque a apatia traz o abatimento físico partindo do emocional. Esta pessoa em depressão, ela não tem entusiasmo em nenhuma área. É realmente aquele momento quando a pessoa decide jogar a toalha. Este é um termo usado nos esportes de combate, quando o corner do lutador, ou isto é, o treinador, joga a toalha. Isto significa que o treinador está solicitando ao árbitro que interrompa a luta para preservar fisicamente o seu atleta de uma lesão maior ou de um trauma que venha a deixar sequelas. E desta forma ele está oferecendo a vitória ao adversário. Não raro, quando a depressão é muito aguda, a pessoa tem vontade de morrer. É o caso de Elias aqui. Infelizmente, a depressão tem levado milhões de pessoas em todo o mundo ao suicídio. Em outras situações, o indivíduo fica absolutamente deslocado emocionalmente, deixa de raciocinar, ou até mesmo alcançou um estádio de depressão tão profundo que desistiu do que é mais forte no ser humano, o instinto de sobrevivência. Como é que a depressão vem? É importante saber porque ela pode vir sobre qualquer pessoa. E depois é importante saber como superar a depressão. Aliás, isso é mais importante porque acho que ninguém diz assim: eu estou querendo ficar deprimido, para ver como isso funciona. Certamente alguém deprimido diz assim: eu gostaria de saber como sair desta depressão. Então eu gostaria de falar sobre esses dois aspectos. Em primeiro lugar, o que causa a depressão. E em segundo lugar, na próxima semana, o que fazer para superar a depressão. Vamos pensar o que é que causa a depressão. Ao olharmos para o texto bíblico, nós vamos observar que Elias entrou em depressão pelo esgotamento físico e emocional.
Esse é o primeiro elemento da depressão de Elias. Ele teve que travar uma luta muito dura. Irmãos, eu gostaria de me deter um pouco nesta questão. Eu nunca fiz isso e hoje eu quero fazer. Eu gostaria que o irmão acompanhasse na sua Bíblia. Se o irmão puder, abra sua Bíblia em 1 Reis, a partir do capítulo 16. A vida de Elias, como eu disse, nunca foi fácil. Se não, vejamos. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem ao capítulo 16 de 1 Reis, a partir do versículo 25, nós lemos o seguinte, até o final deste capítulo. E fez Onri era rei sobre Israel. Lembrando que aqui já haviam dois reinos, Israel e Judá. Israel, reino do norte, 10 tribos, Judá, reino do sul, 2 tribos. Elias é profeta em Israel, o reino do norte, capital Samaria. E o texto está falando a respeito de Onri, que foi um dos 19 reis sobre Israel. E eu disse não faz muito tempo, no templo, que todos os 19, aliás foi domingo retrasado, que todos os 19 reis de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nenhum deles se salvou. Em Judá, a maioria fez a vontade de Deus, mas em Israel os 19 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o texto está dizendo que Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior mesmo do que todos os que o antecederam. Ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, que foi quem dividiu o reino, filho de Nebate, como também nos pecados com que Jeroboão fizera Israel pecar, provocando a ira do Senhor com as suas vaidades. Quanto ao restante dos atos que Onri fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri morreu e dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vejam, no 38º ano de Asa, Asa foi rei sobre Judá, foi um dos grandes reis em Judá, fez o que era reto, aquilo que era perfeito diante de Deus. Ele trouxe um grande avivamento espiritual sobre a nação. Então o texto está dizendo que no 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel. E reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Se Onri já havia sido um péssimo rei, Acabe foi ainda muito pior que o seu pai. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Isto é, Acabe conhecia o Deus verdadeiro, mas ele abriu mão de adorar a Deus para adorar um falso Deus, Baal. E ele levantou um altar a Baal na casa de Baal que ele mesmo edificara em Samaria. Ele não apenas adorou a Baal, ele fez um edifício, edificou uma casa para que Baal fosse adorado em Samaria. Também fez um ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os outros reis de Israel que o antecederam. Em seus dias, Hiel, o Beletita, edificou Jericó. Este texto é interessante porque ele está fazendo referência à reconstrução de Jericó. E os irmãos vão lembrar que lá no livro de Josué, quando a cidade de Jericó foi destruída, Josué disse que o homem que reedificasse Jericó
sofreria profundamente, e os seus filhos, o seu primogênito e o seu caçula morreriam. E vejam o que acontece no texto. Em seus dias, nos dias de Acabe, Riel, o Betelita, edificou Jericó. Betelita porque era de Belém. Quando lançou seus alicerces, morreu Abias, seu primogênito, e quando colocou suas portas, morreu Segube, seu filho mais moço, cumprindo-se assim as profecias de Josué. É o que nos diz o texto. Bem, o que eu estou querendo dizer aos irmãos é que quando Deus chama a Elias para ser profeta em Israel, a situação era essa. Agora observem, irmãos, o capítulo seguinte, o capítulo 17, sem qualquer formalidade, sem qualquer apresentação, já inicia falando sobre Elias. É como o aproximar-se de um meteoro iluminando o céu negro da meia-noite. Assim foi a entrada de Elias nas trevas da noite espiritual de Israel. Com a chegada de Elias, o processo da revelação direta de Deus, interrompido provavelmente lá em Josué, recomeçou, substituindo o culto a Jeová em Israel pelo culto a Baal. Jezabel, a esposa sidônia de Acabe, desafiou a existência do Deus vivo. A resposta ao culto a Baal foi dada por este poderoso profeta Elias, que significa meu Deus é Javé ou Jeová. E o texto diz que ele era tesbita, é a única coisa que nós sabemos a respeito de Elias. Nós não sabemos quem foram seus pais, não conhecemos nada a respeito da sua vida pregressa, apenas sabemos que ele era um tesbita. Sua mensagem, a sua primeira mensagem no capítulo 17 foi curta e direta. Vejam, e Elias o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: eu juro pelo Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes próximos anos não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Vejam, aqui nós temos as duas primeiras mensagens de Elias. Aliás, esta primeira mensagem é dividida em duas partes. Na primeira parte ele diz assim: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, primeira parte do versículo 17, Elias, com esta fórmula introdutória, está anunciando a disciplina que o Senhor ia trazer sobre Acabe, sobre Jezabel em particular, e sobre a terra de Israel de uma forma geral. Na segunda parte, ele diz que o castigo será na forma de uma seca de 3 anos e 6 meses de duração. Capítulo 17, versículo 1b. Observem a particularidade desta medida punitiva. O povo de Israel se afastara de Jeová para seguir os deuses populares dos Baalins, os deuses do culto à fertilidade. E aí o que acontece? Os israelitas sentiriam na própria pele, eles precisavam se lembrar que Jeová, o Deus de Israel, é quem controla os elementos e, portanto, toda a fertilidade e a vida, e não Baal. Por isso, a chuva seria impedida de cair sobre a terra, para que não somente Acabe e Jezabel, mas todo Israel soubesse que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Bom, o que eu estou querendo mostrar aos irmãos com estes fatos é que Elias está enfrentando uma situação muito difícil.
ele começa a profetizar. A primeira profecia é direta. Ele vai ao rei Acabe, um homem poderoso, casado com uma mulher ainda mais poderosa, ambos muito maus. E o profeta de Deus diz na cara, na face do rei, que não choveria enquanto ele não dissesse. Os irmãos acham que isso foi uma coisa fácil para Elias? Os irmãos não acham que isso foi algo que deva ter trazido uma certa inquietação ao coração de Elias? É assim que se sente um pregador do Evangelho quando tem que levar uma palavra mais dura a respeito daquilo que Deus propõe. Assim foi no passado, no Antigo Testamento, assim foi no Novo Testamento. Eu tenho citado no Antigo Testamento a mensagem de Natã a Davi, mas nós temos aqui a mensagem de Elias a Acabe, nós temos a mensagem de Daniel a Nabucodonosor, nós temos a mensagem dos profetas menores e também dos profetas maiores a reis poderosos. Mensagens que certamente mexeram profundamente com o coração desses homens, porque eram homens como nós somos. Ao levar essas mensagens de juízo, eles estavam correndo um sério problema, uma séria dificuldade na vida. Eles corriam o risco de trazerem contra si a cólera, a ira de homens poderosos. A mesma coisa nós vamos encontrar no Novo Testamento com o último de todos os profetas prognosticadores. João o Batista foi a Herodes e disse: olha, Herodes, você está vivendo em pecado. Você está amaziado com a esposa do seu irmão, e isso tem desagradado ao Senhor. E como resultado, João Batista foi morto. Dizer a verdade nem sempre é fácil. É necessário, mas não é fácil. Nós estamos acompanhando no nosso país que aquelas pessoas que estão procurando trazer a verdade estão sofrendo, e os mentirosos estão nadando de braçada. É o que nós vemos. Aqueles pregadores que agradam os auditórios, que levam mensagens de conforto, de consolo, mensagens de prosperidade, eles estão com os templos lotados. Mas aqueles que ousam pregar a verdade bíblica enfrentam problemas, são perseguidos, são desafiados, enfrentam dificuldades de toda a ordem. É o que está acontecendo com Elias. E nós temos que entender que aquela depressão de Elias não foi algo que aconteceu de repente. Elias está passando por um processo muito difícil na sua vida. A sua primeira mensagem foi uma mensagem profundamente dura. Ele diz a um homem poderoso, ao homem mais poderoso de Israel, o rei de Israel, e a sua esposa, tão má como nunca houve outra mulher, que não choveria enquanto ele não mandasse, porque eles estavam vivendo em pecado. Mas não para aí. Vejam, o resultado da seca começa a ser sentido. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio. Agora vem o resultado da seca. E Deus chama a Elias e ordena: vá para o lado do leste e se esconda junto ao córrego de Querite, perto do rio Jordão. Capítulo 17, versículo 3, diz assim: retira-te daqui, Deus falando a Elias, vai para a banda do oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Os irmãos já pararam para perceber, ou para pensar, digo, que Elias foi sozinho? Elias não estava acompanhando. Nós vamos ter a informação a respeito de um moço
que trabalhou com Elias apenas no capítulo seguinte. Aqui nós não temos nenhuma referência. Elias está sozinho. E ele vai para um lugar deserto, para a beira de um riacho. Ali é servido pelos corvos. Ele não tem com quem conversar, a não ser com Deus, é verdade. Mas ele não tem pessoas próximas a ele. Ele é um pregador sem auditório. Ele é um homem solitário. Imaginem o que este homem está sentindo no seu coração. E dia após dia ele percebe que as águas do ribeiro estão diminuindo até secarem, até se esgotarem. É o que nos diz o texto. O ribeiro de Querite secou-se. E então Deus disse que ele deveria se deslocar para Sarepta, mais ou menos 200 quilômetros de distância. Irmãos, 200 quilômetros de automóvel nós percorremos em mais ou menos 3 horas. Mais ou menos. Andando bem. Agora, imaginem um homem andando a pé 200 quilômetros no deserto. Talvez com um pouco de água apenas, porque a água havia se esgotado. Eu quero crer que ele deva ter, antes de se esgotar, recolhido um pouco de água. E ele tem que andar 200 quilômetros com um pouquinho de água. Ele molhava a boca e continuava caminhando. Andava alguns quilômetros, molhava novamente a boca e continuava caminhando. E a água está se esgotando. 200 quilômetros depois ele chega a Sarepta. Sozinho. Não tem ninguém com ele. Deus sim, mas não tinha mais ninguém com ele. E vejam o que diz o texto de 1 Reis 17, versículo 7 a 9. Decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E então a palavra do Senhor lhe veio dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Elias parte e vai para aquela terra pela fé. Deus disse que havia separado aquela mulher para sustentá-lo. Mas Elias teve que andar 200 quilômetros confiante, crendo exclusivamente na palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, com um pouquinho de água, e esse pouquinho de água pode ser entendido como um pouco de alguma coisa na nossa vida, nós temos que encetar uma viagem, não necessariamente caminhando, mas no tempo, crendo exclusivamente na palavra do Senhor. Tudo isso está minando as forças de Elias. Agora ele chega em Sarepta. Os irmãos conhecem a história, eu não vou contá-la. Se o irmão não conhece, leia no texto bíblico. Ele chega em Sarepta, ele fica na casa daquela senhora que tinha um filho, ela dá um quarto para ele ficar. O tempo passa e o texto diz que o filho daquela mulher morreu. E vejam o que o texto bíblico diz no versículo 18. Então, após a morte do jovem, aquela mulher disse a Elias: que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Você trouxe o meu passado de volta? Talvez aquela mulher tenha vivido uma vida pregressa, totalmente contrária aos princípios de Deus, mas agora é uma mulher diferente. E ela diz: e você vem e meu filho morre, você é o culpado. Irmãos, ele leva a culpa de algo que ele não fez, e a culpa é grave. Imaginem como está o coração deste homem.
restante do texto nos mostra a ação de Deus através de Elias na ressurreição daquele jovem. Logo depois, Deus chama Elias e diz: agora chegou a hora de você ir até Acabe. Mas Acabe quer matar Elias. O profeta, no caminho, encontra-se com Obadias. Obadias é o mordomo do rei, é o seu imediato, é aquele que ouve as ordens do rei, é aquele que está próximo do rei Acabe, embora Obadias fosse temente ao Senhor. E o rei diz: olha, eu quero que você encontre Elias, porque eu quero matar este profeta. Eu quero matar, eu quero extirpar este homem de sobre a face da terra. E no versículo 10 do capítulo 18 nós lemos: Obadias falando com Elias. Elias disse: olha, vá anunciar a Acabe que eu quero encontrar-me com ele. Então Obadias diz o seguinte: tão certo como vive Deus, o rei Acabe tem procurado ao Senhor, profeta, em cada nação e reino, de uma ponta a outra, para ver se o encontra. E cada vez que afirmavam ao rei que Elias não estava ali, o rei Acabe obrigava o rei daquele país a jurar que era verdade o que ele dizia. Capítulo 18, versículo 10. E a partir deste momento que Elias se encontra com Acabe, e ele faz um desafio ao rei e à rainha. Ele desafia ao rei, à rainha e aos 850 profetas. 450 de Baal e 400 de Acabe. Ele tem aí uma altercação com estes profetas. E como desenlace dessa altercação, nós observamos o aniquilamento de todos aqueles profetas. Bom, irmãos, quando nós lemos essa história, e Elias enfrentando os profetas de Baal, nós fazemos isto lendo devagar o texto bíblico, em mais ou menos 15, 20 minutos no máximo. E pensamos que isso durou 15 ou 20 minutos. Mas não. O que o capítulo 18 está narrando daquele momento quando Elias se defronta com os profetas, isso durou muitas horas, uma manhã inteira. Foi uma manhã de discussões, uma manhã de acusações. Sabe o que é pior? O povo de Deus, o povo de Israel, que deveria estar ao lado de Elias, porque eles já conheciam o Deus de Israel, eles ficaram em cima do muro. Me perdoe a expressão, é mais ou menos aquela expressão que é usada no cotidiano. Eles ficaram ali para ver o circo pegar fogo, para ver quem é que venceria aquela batalha. Então aquela batalha durou a manhã inteira. E nós observamos que o processo de desgaste emocional que se arrastava já há muito tempo foi piorando. E o rei está procurando matar Elias, mas quem morre são os profetas de Baal. Então o que nós observamos? Tensão, altercação, discussão, recado para lá, recado para cá, olhar enviesado, palavra mal criada. Agora, um momento terrível de cansaço. Não esqueçamos também que 3 anos e meio se passaram sem chuva. E sem chuva sob a ordem de Elias. E o mundo inteiro parece que está contra Elias.
Ao ponto de Tiago, mais tarde, o irmão de Jesus, escrever na sua epístola, no capítulo 7, versículos 17 e 18, o seguinte: Elias era tão inteiramente humano quanto nós, e entretanto, quando orou fervorosamente que não caísse chuva, não caiu nada durante os 3 anos e meio seguintes. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse. A chuva desceu, o pasto ficou verde, as hortas começaram a crescer novamente. Agora acabaram-se os problemas de Elias. Está tudo resolvido, é o que nós imaginamos. Mas daí veio o capítulo 19 que nós lemos nesta noite. Agora ele ouve a ameaça de Jezabel. Acabe chegou em casa e disse a Jezabel: olha, Elias matou juntamente com o povo aos 850 profetas de Baal. Hoje os profetas de Baal estão entrando nos templos. Os pastores estão abrindo as portas para os profetas de Baal, para as profetisas de Baal, para aqueles que seguem a deuses que não o nosso Deus, aqueles que estão reescrevendo a palavra de Deus. E sabem por quê? Porque é mais fácil do que lutar, como fez Elias. E então Jezabel manda um recado. Ela diz que vai matar a Elias. Elias agora já tem um moço que trabalha com ele. Só que ele está vivendo um momento de extrema depressão. A situação chegou a um limite insuportável, de tal maneira que ele deixou o seu moço, o seu ajudante, e penetrou no deserto sozinho. Sabe, irmãos, deserto não é um lugar muito agradável. Aliás, eu creio que não seja lugar agradável de forma alguma. Elias está cansado física e emocionalmente. Por que não dizer espiritualmente também? Não cansado de Deus. Ele continua amando Deus. Ele continua sendo fiel a Deus, mas ele está percebendo que todos se afastaram de Deus. E isto traz grandes e desgastantes momentos de indignação para o seu coração. Vamos parar um pouco aqui. Isto pode parecer como aquele personagem de Machado de Assis, o conselheiro Acácio, que dizia assim: se está chovendo, não saias que vais te molhar. Pode parecer acaciano, mas é preciso fazer uma pausa. É preciso fazer uma pausa. E nós vamos parar aqui. E eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. Antes de atirarmos qualquer pedra em Elias, antes de dizermos que era impossível que um homem daquela estirpe, daquela estatura espiritual, entrasse em depressão, nós devemos perceber tudo o que ele enfrentou. E quando nós fizermos isso, nós seremos capazes de entender que nós precisamos estar cada dia mais próximos de Deus, mas com um olhar mais voltado para o Senhor, para que quando a depressão nos atingir, nós possamos superá-la, como realmente Elias fez mais tarde, e é o que nós veremos nas próximas semanas. Que Deus o abençoe, meu amado irmão, e que você possa, através dessa história de Elias, encontrar o conforto para o seu coração, a certeza de que mesmo quando chegar ao fim da batalha, quando o irmão, como Elias, chegar à situação de dizer: cheguei ao meu limite, o irmão possa entender que Deus está ao seu lado, que o irmão não está sozinho, que Deus há de conceder-lhe as vitórias necessárias e que Ele nos abençoe. Nós vamos cantar o hino A Fé Contemplada, é o 160 do cantor cristão, e depois estarei orando, concluindo o nosso culto.
Meus amados irmãos, nós temos pedidos de oração. Vamos continuar orando pela Alice, netinha da irmã Nair. Também pelo pedido da irmã Marolina, pela Nayara Tainá Lemo, que está com dengue hemorrágica. Gostaria que os irmãos continuassem orando pela Igreja Batista na cidade, Primeira Igreja Batista na cidade de Caxambu, Minas Gerais, pelo pastor Sena, por sua esposa Maria Eugênia, e também pelo Júnior, que sofreu uma agressão covarde, está em estado grave. Que Deus possa fazer o melhor na vida deste jovem. Também quero pedir aos irmãos pela vida do Leonardo, que deverá ser operado no próximo dia 11. Eu peço aos irmãos que continuem orando pelo irmão Luiz Roberto Munhoz. Ele foi operado na segunda-feira, dia 8. Que Deus possa conceder-lhe a saúde, a recuperação plena. Também vamos continuar orando por aquela criança, o Gabriel. Os pais precisam muito da liberação de um medicamento. Nós devemos continuar orando pelo Antônio Francisco, é o meu cunhado. Ele não está bem hoje, não passou bem o dia. Que Deus possa abençoá-lo. Também pelo Davi, que é filho da nossa auxiliadora lá no templo, a Maíra Priscila Mares. Também gostaria que os irmãos continuassem orando pelo senhor Zenilson e que se lembrassem nas orações aquelas pessoas que enfrentam problemas. Eu peço aos irmãos que se lembrem do nosso país. Estamos vivendo um momento muito difícil, mas nós cremos no poder de Deus. Quando acabam todas as possibilidades humanas, é aí que Deus age. E nós dependemos dele. Nós estamos orando por isso. Eu desejo a todos uma boa semana. No próximo domingo estaremos às 9h30 no templo para a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas para o nosso culto público de adoração a Deus, Rua 2, esquina da Avenida 11, número 609. Oremos, irmãos. Pai querido, agradecemos-te por este momento de culto. Pedimos-te, Senhor, que nos guardes, que nos abençoes durante esta semana, que possamos sentir a tua bênção, mesmo naqueles momentos mais difíceis, ainda que tenhamos que enfrentar situações aparentemente insolúveis, que possamos manter os nossos olhos voltados para ti e possamos, através da vida de Elias, encontrar o consolo, o conforto para enfrentarmos a cada situação difícil, até mesmo se a depressão tentar nos derrubar. Nós confiamos em Ti, nos colocamos nas Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, faze de mim um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faze que eu procure
ti.